Bom dia, alunos do 6º ano do Centro de... Estamos aqui direto do Centro de Mídias da Educação de São Paulo para mais uma aula de língua portuguesa. Nessa manhã, a aula se chama Por Dentro de um Jornal e a professora que vai ministrar para a gente é a professora Daniele. Bom dia, professora. Bom dia, Mônica, tudo bem? Tudo. Bom dia, alunos. Mais uma vez juntos, né? Eu acho que agora a gente vai ficar bastante juntos. Eu espero que vocês curtam a aula, tá? Tirem dúvidas no chat, mande depois que a gente dá uma olhadinha, tá? A gente tenta dar uma retomada. Então, vamos começar? Então, hoje o nosso componente curricular, como a Mônica bem citou, é língua portuguesa, ok? Qual a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Desenvolver atitude crítica frente aos textos jornalísticos. E o tema da nossa aula são os gêneros textuais que a gente vai trabalhar, reportagem e carta de reclamação, ok? Quais os objetivos da aula de hoje? Estudar os gêneros textuais do campo jornalístico, reportagem e carta de reclamação, interpretar reportagem e carta de reclamação de acordo com suas características e explorar a criticidade e opinião presentes nos textos. Então, para a gente começar, a gente vai ouvir, a gente vai interagir um pouquinho com vocês. Então, é o seguinte, vocês vão responder essas 3 perguntinhas no chat e a Mônica vai acompanhando. Então, quer ler as perguntas para eles, Mônica? Sim, sim. Bom, gente, olha só, as perguntas para a nossa interação são as seguintes. Você se lembra das características de uma reportagem? Ó, na aula passada, você teve acesso à reportagem. Você lembra qual foi ela? Mô, é importante pontuar que a aula passada para eles faz um tempinho, né? É verdade, era primeiro bimestre ainda, era professora? Era primeiro bimestre, aí teve conselho, aí teve reprise. Então, assim, tenta tirar aí da memória o que você viu, qual foi a reportagem que você leu. Se eu não me engano, foi a Lucy, professora Lucy, que trabalhou. Então, tenta lembrar, tá? E a última perguntinha aí, Mô? Olha, a última pergunta é uma palavrona, que difícil. Você sabe dizer o que vem a ser criticidade? Criticidade. Bonita, né? Palavra bonita. Bonita, você acha bonita? Eu acho bonita. Criticidade. Pensa aí o que vem a ser criticidade. Então, a gente vai dar 2 minutinhos para vocês responderem no chat. E aí a gente volta para verificar, tá bom? Vamos verificar as respostas? Então, vamos lá. Você se lembra das características de uma reportagem? O que eles colocaram, Mônica? Olha, vários alunos aqui falaram a reportagem informativa. A Maíra Barbosa, o Renan Canuto. E também falaram que é para entretenimento. Para entretenimento? É, uma reportagem. Tá. E na aula passada, que faz um tempinho, eles tiveram acesso a uma reportagem.
Eles lembraram qual foi a reportagem? A maioria não. Não lembro, não lembro, não lembro, não lembro. Alunos, tem que lembrar. Gente, e olha que vocês tiveram um tempinho aí para vocês revisarem essas aulas, revisitarem, mas tudo bem, né? Memória nessa época de pandemia tá uma coisa difícil, eu sei bem. E aí, a última, criticidade. Olha, teve uma professora que participou aqui com a gente, professora Adriana Santos, de Guarulhos. Obrigada. Ela falou bem bonito aqui, se posicionar de forma ética. Nossa, bem bonito mesmo. E o Kelvin Moraes falou assim, criticidade é saber se posicionar. Então, eles combinaram com as respostas. Muito bom. Ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o nosso texto, que a nossa atividade de hoje vai ser baseada em um desses textos aí, que é o que a gente vai ver agora, tá? Não, na verdade, pode voltar um pouquinho. Eu esqueci disso. A gente vai relembrar o que é reportagem primeiro, A gente precisa relembrar, porque como alguns só colocaram aí que é um texto informativo, que é um texto... eles falaram que é para entretenimento, tem várias outras características. Isso, para entretenimento. Então, eu peguei um recorte aí da aula da professora Lucy, para a gente relembrar o que é a reportagem, tá? Então, vamos lá. Definição de reportagem. Aprofundamento da notícia com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Publicação na mídia falada ou escrita. Linguagem formal e objetiva. Então, a gente não pode escrever da forma com que a gente fala, né, gente, numa reportagem. A não ser que seja uma citação, que a gente vai ver na aula de hoje, né, Mônica? Sim. E aí, a gente até pode colocar, de repente, a forma com que a pessoa falou, enfim. Temas, a gente pode falar sobre qualquer coisa numa reportagem. Temas diversos, sociais, políticos, culturais. Então, sim, pode ter entretenimento na reportagem. Eles acertaram. Conteúdo, interpretação dos fatos e dados narrados. Objetivos, informar e promover a reflexão sobre determinado assunto. Porque uma reportagem, eu não vou simplesmente ler por ler, né? Ela vai, de alguma forma, como é que eu posso dizer, Mó? Despertar uma crítica em mim. Sim. Né? Despertar uma reflexão, ela vai me fazer pensar sobre aquele assunto. Perfeitamente. Não e tá os em vão textos, mais extensos que a notícia, né? Podem ser informativos, como vocês colocaram aí, descritivos, expositivos, narrativos ou opinativos. Ou seja, não somente informar, né? A gente tem uma coisa que a gente vai até aprofundar na aula de hoje. Sim, vamos. Então, agora sim, é a hora do texto. Então, o texto que vocês vão ler, a gente até colocou o texto aí na página, por quê? Esse texto vocês não receberam ainda no caderno, no material de vocês, tá? Então, fica mais fácil de acompanhar, mas a gente vai colocar um podcast para não ter que ficar lendo um texto apenas pela televisão, pelo computador, pelo celular, seja lá onde você esteja. Eu acho legal o podcast, porque eles podem exercer a escuta ativa. Perfeitamente. Prestar bastante atenção na entonação e, não é? Se apropriando do texto pela escuta ativa, Perfeitamente. gente. Inclusive, eu acho nessa pandemia uma modalidade que muita gente está desenvolvendo, né? Sim. Podcast. Sim. Porque você coloca, às vezes você vê muita TV e cansa a vista. E aí você coloca lá um podcast de qualquer coisa, de um filme que você gosta, de uma reportagem, de um canal de televisão que você curte, etc., né? De séries, hoje tem muitos. E aí você pode ir treinando lá a sua escuta ativa. Então, a gente vai colocar o podcast para vocês ouvirem e acompanhando aí com a tela. Certo, pessoal? Bora lá? O buraco, ainda mais problemas. São Paulo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Ainda está causando muitos transtornos o buraco que surgiu pelo transbordamento do rio canalizado em virtude da tempestade ocorrida no último dia 24 de janeiro. Passar pela rua está complicado, diz o taxista Antônio Matos, 43 anos, que precisa enfrentar as dificuldades várias vezes ao dia, uma vez que leva as pessoas à Santa Casa, que fica neste local. Os motoristas das ambulâncias também reclamam. Muitas vezes estamos com pacientes muito doentes e chegar até o hospital exige muita manobra e paciência, declarou Luiz Alves, 37 anos. Em tom de desabafo, completa: cadê as providências da prefeitura? Até quando vão deixar essa cratera aberta? Transformado numa atração turística, ao seu redor já podem ser vistos ambulantes vendendo refeição, roupas e objetos vindos da China. Não faltam até pregadores com megafone lançando profecias de que isso é sinal de Cristo voltando para julgar os bons e os pecadores.
Profecias à parte, há um enorme perigo, pois não existe proteção em torno do buraco, já que pode ocorrer um deslizamento e pessoas serem engolidas por ele. Um jovem estacionou sua bicicleta no lugar lançado para entregar lanches e, enquanto colocava o cadeado, ela foi engolida pelo buraco. E ele só não caiu por causa da sua agilidade. Os médicos, enfermeiras, pacientes e seus familiares também estão reclamando da poluição sonora numa área em que deveria prevalecer o silêncio. A Prefeitura, por meio de sua assessoria, informou que estão sendo tomadas todas as providências e que uma equipe de engenheiros está analisando a profundidade do buraco, mas que antes de fechá-lo, precisa fazer os reparos no rio canalizado. Por Mara David, correspondente dos New Art. Muito bem. Então, aí nós temos uma reportagem, O Buraco. E aí, agora a gente vai responder algumas perguntinhas sobre elas, tá? Então, vamos lá. Antes disso, lembra que a gente pontuou que a reportagem ela não é somente um texto informativo? Eu acho que é bem legal a gente pontuar essa parte aqui. A reportagem ela pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou até opinativo, Mônica. Acredita? Tudo isso? Tudo Mas isso. a gente pode encontrar todas em uma reportagem só, Pro? A gente pode, só que tem aquele seguinte, um tipo vai prevalecer. Sim. Então, a gente pode ter um texto que ele vai informar e, ao mesmo tempo, conter a opinião. O que é mais forte, né? Isso. O tipo textual ele vai prevalecer, vai ser maior. E aí, como que a gente identifica qual é esse tipo de texto? Então, a gente vai ler aqui mais embaixo. Ela pode tanto se aproximar da notícia, quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundida com eles. Será que vocês já confundiram notícia e reportagem? Ah, com certeza. Até eu. Dá para confundir. Dá, porque sim. os elementos narrativos, querendo ou não, são os mesmos. O que aconteceu, quando aconteceu, Por isso, como A aconteceu. gente tem que analisar bem, fazer uma leitura bem apurada. Exatamente, mas a notícia ela é mais geral, né? Uma reportagem ela aborda amplamente o assunto. A reportagem, a notícia é como um recorte, vamos dizer assim. É mais ou menos, né? Porque a gente vai aprofundar mais. A reportagem de uma televisão, por exemplo, de um canal bem famoso aí que todo mundo assiste, que passa lá bem no domingo, Sim. né? Acho que todo mundo conhece. Não vamos fazer propaganda não, mas acho que todo mundo conhece. E aí tem várias reportagens. Então tem o ponto de vista não só da pessoa que está fazendo a reportagem, mas muitas vezes tem entrevistados, Sim. né? Tem outras pessoas envolvidas nessa reportagem. Então vamos lá. Ela pode ser expositiva e informativa, né? Se ela for expor sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar um leitor com aprofundamento. Então, se for algo, por exemplo, que simplesmente, vamos falar da pandemia, que é tão atual, rodízio. Lembra do rodízio? Sim. Será que vocês vão lembrar? Os pais de vocês vão lembrar. Aquela semana que a gente não podia andar. Pares e ímpares. Isso, pares e ímpares. Então, ali a gente podia ter uma reportagem simplesmente esclarecendo que placas pares iriam andar nos dias pares e placas ímpares nos dias ímpares, e simplesmente informar, expor por quê e como iria acontecer. Ponto. Né? Agora, a gente pode também ter uma reportagem mais descritiva e narrativa, que ela vai contar, ela vai ter elementos narrativos, né? Vai ter uma personagem, de repente, então assim, não pode andar, aí coloca uma pessoa, fulano, sei lá, João, teve um problema com o rodízio, porque ele tinha que trabalhar, e ele não conseguiu, então eu já coloco uma personagem ali também, né? E descrevem ações, inclui tempo, espaço, todos os elementos da narrativa. E, por último, pode ser opinativa. Opa, como assim? A opinião, a criticidade, será? Será que a criticidade? A gente vai responder a criticidade. Eu não sei se vocês perceberam que a gente não respondeu, né? Não. Estou esperando. Vamos responder lá no final. Tá bom. Então, pode voltar. Aê. Opinativa, ou seja, o repórter apresenta juízo de valor sobre o que está sendo discorrido. O que seria juízo de valor? Moça, sabe dizer o que seria juízo de valor? Olha, gente, toda vez que eu penso juízo, eu já lembro da mãe da gente falando assim, olha, você não tem juízo. Tem alguma coisa a ver, Pro? Será que tem alguma coisa a ver? Então, assim, quando eu coloco juízo de valor em alguma coisa, querendo ou não, eu tenho a minha opinião implícita ali, né? Vai do que a gente tem em mente. Exatamente. É esse juízo que a gente está falando aqui, gente, ó. Aí a gente vai fazer uma atividade, então. Vamos responder aí no chat, tá?
É possível notar a opinião do repórter, sim ou não? Se vocês preferirem, anota aí essas perguntinhas rapidinho. E aí a gente volta no texto para, de repente, ficar mais fácil de localizar, porque vocês não têm o texto no material de vocês. Eu acho que é uma boa, né, Mônica? Sim, eu acho melhor, Pro. Deixa lá, a gente vai passando. Gente, aí o interessante é você tentar observar a parte em que não tem aquelas citações, aqueles diálogos Que das não é geral, pessoas. né? Não é de forma Isso. geral colocada a reportagem. Será que tem uma opinião de alguém ali? Vocês sabem o que é opinião? A gente vai trabalhar, mas procura achar. Então, procura lá uma opinião. Tem a opinião do repórter? Quem fez? Depois, tem uma crítica explícita. Quando eu falo explícita, ela é aparente? Eu consigo ver a crítica ali, retirar uma parte que tem essa crítica? E aí vocês vão pegar exemplos para a gente. Então, a gente vai voltar lá na primeira parte do texto, tá? E para vocês responderem, aí deixa o chat rolando. Fechou? Pode colocar no chat, aí vão respondendo as perguntinhas. Bom, gente, voltamos. Espero que vocês tenham colocado bastante respostas aí. Eu voltei aqui para falar, professora Daniele, que a professora Adriana escreveu para a gente no chat aqui, a aula está maravilhosa. Ai, como é bom ouvir isso, porque a gente faz justamente aula não só para o aluno, mas para o professor. É para o professor se identificar, gostar da aula, repassar para o aluno, né? Então, muito, muito, muito obrigada, professora. A gente fica muito feliz. Muito bem. Então, vamos lá as respostas. Bora. E é possível notar a opinião? Se é possível notar, ninguém falou se sim ou se não. Mentira. Eles estão falando assim. A Clara, agora eu vi. A Clara Soares disse, sim, é possível notar. Ela colocou exemplo? Depende da postura dele. A Sabrina falou, a Sabrina Bárbara. Você vê alguma crítica? Né? A Clara disse que sim, mas a Beatriz mostrou para a gente que é se o chefe autorizar. Então, vamos voltar no texto, Mo? É melhor, não é? É melhor. Vamos voltar no texto aqui para a gente responder. Ok, vamos lá. Então, a primeira aí, é possível notar a opinião do repórter? Como a gente começa esse texto? Olha lá. Ainda está causando muitos transtornos o buraco que surgiu pelo transbordamento do rio canalizado. Quando a gente fala ainda está, esse ainda já é, querendo ou não, uma opinião dele. É, porque ele não falou de dias anteriores, ele está neste dia fazendo a reportagem. E aí, por que ele está falando de É como ainda? se ele estivesse insatisfeito, não é? Sim. É como se ele também tivesse insatisfeito. Se apropriou do discurso das pessoas que ele ouviu. Exatamente, ele se apropriou do discurso, ele se envolveu no problema. Isso, e ele devia ser imparcial, não?
Pois é, mas aqui então ele teve uma opinião, né? E aí a segunda é: você vê crítica explícita aparente nessa reportagem? Aí a gente pode colocar lá na outra página, quando ele fala assim, olha, profecias à parte, há um enorme perigo. Essa parte é até engraçada. Sim. Profecias à parte é ótimo, porque muitas pessoas devem estar pensando, vai cair gente aqui, que são profecias que vai acontecer, né? Algum acidente grave vai ter. Sim. E aí vai. Então, são profecias. Então, querendo ou não, também já é uma brincadeira, esse profecias à parte, né? E ele coloca, há um enorme perigo. Então, aí também a gente vê uma crítica dele. Sim, eu acho também, professora, na hora que ele diz que quando Cristo voltar, algo do tipo, ele fez uma brincadeira ali, quando ele devia ser mais sério, não? Tá até aqui, né, Mônica? Vamos Uhum. achar ali. No finalzinho, pro. Transformando numa atração. Ah, é ali, ó, a última parte, né? Não Sinal faltam. de Cristo voltando para julgar os bons e os pecadores. Olha aquele buraco. Olha isso. Não faltam até pregadores com megafone. Sim. Então, é uma reportagem bem divertida também. Né? É. Tem uma crítica, a gente vê uma crítica, ó. Crítica, palavrinha crítica, a gente vai voltar nela. Olha, peraí, pro. O Luiz de Pereira disse: se a opinião, há crítica. Ó, se a opinião. Boa. Foi taxativo. Boa. Então, vamos agora adiantar aí a atividade? Então, ficou claro, pessoal? Sim, a Emanuele disse: a opinião dele é clara. Agora ela disse que é clara. Muito bem. Comparando textos. Então, vamos lá. Nos jornais, é comum haver um espaço destinado ao leitor para que ele possa emitir sua opinião sobre reclamações, elogios e denúncias envolvendo atendimento nas instâncias públicas, dentre outras. Leia a seguir as cartas de reclamação de um jovem estudante, as quais foram encaminhadas ao jornal, após as diversas tentativas de resolver o problema. Essa parte vai ser divertidíssima. Vai. Mônica, Ai, você lê o primeiro aí pra gente, o texto 3? Ler, gente, leio. Vamos colocar aqui para vocês acompanharem. Bom, o título é All News Art. Ele escreveu ao jornal, não é, professora? Isso. All News Art. É a mesma da reportagem. Isso. Decidi escrever para vocês do jornal porque não aguento mais ir para a prefeitura e ninguém me atender. Perdi minha bike por causa daquele maldito buraco. Claro que eu sabia do buraco, mas tive que passar por lá porque eu estava trabalhando e tinha que entregar uma quentinha naquela rua. Já falei com um monte de gente na prefeitura e só me enrolam. Preciso de uma outra magrela para trabalhar e estudar. Também quero que feche logo esse buraco, porque qualquer hora um pode cair lá dentro. Tá demorando para resolver, por isso eu peço a ajuda de vocês. Flávio. Muito bem. Então, o Flávio escreveu aí essa carta para o News Art. Sim. Aí, temos um outro texto. Vamos ver ele logo em seguida. Esse daqui, eu vou ler. Tá bom. Prezados editores, estou enviando a cópia da carta enviada ao prefeito desta cidade após diversas tentativas de solucionar o problema na prefeitura. Senhor prefeito, nasci e cresci nessa cidade. Sou um cidadão que contribui com seus deveres e por isso acredito ter direito ao ressarcimento de meu bem, uma bicicleta nova, comprada com muito esforço para que eu pudesse ter um desempenho melhor no meu trabalho. E foi justamente durante o meu trabalho que o acidente aconteceu. Estava colocando o cadeado nela, no lugar demarcado pela prefeitura, senti um leve deslize na terra e mal tive tempo de me soltar dela para não ser levado com ela. Aguardo por uma resposta urgente para que eu possa adquirir uma outra bicicleta. Atenciosamente, Flávio Luiz Pereira. 2 textos diferentes, né? Mas os dois são do Flávio. Os dois são do Flávio. Vamos analisar, então? Uhum. Então, vamos fazer a atividade aqui, ó. Observando como foram construídas as cartas, texto 3 e texto 4, preenche o quadro abaixo. Então, vocês vão preencher aí com o que vocês lembram, tá, gente? Para a gente não voltar muito. O texto 3, aí a gente tem um assunto. Vamos deixar o chat aberto e a gente vai interagindo junto? O que você acha? Vamos, acho bom. Então, vamos lá. Tem um assunto. Será que o assunto desses 2 textos são iguais? Será que são diferentes? Vamos lembrar que a Mônica tentou aí para uma coisa. Flávio. Sim. O Flávio que escreveu as 2. Sim. Aí a gente tem aí o emissor. O que seria o emissor? Emissor vem de que palavra, hein? Emissão, emitir. Então, quem será aí que é o emissor? Né? E o receptor?
que será que vem receptor, Acho que Mônica? vem de receber. Receber. Quem será Não que é? vai receber essa carta? E aí a linguagem, ela é formal ou ela é informal? Analisem os textos separadamente. E os argumentos? Aqui uma palavrinha nova, argumentos. O que vem a ser argumentos, hein, gente? O que você acha, Mônica? Argumentar é quando eu vou dar meu ponto de vista, discutir acerca de um assunto e vou defender o que eu acredito, né, gente? Então eu vou dar uma opinião, Vou também. mas com justificativas que sustentem essa minha opinião, certo? Uhum. Depois da gente responder isso daqui, eu vou fazer uma brincadeira rápida com a Mônica. Bora. Tá? E aí a última, quais das duas cartas você encaminharia para o jornal e por quê? Já temos alguma resposta? Olha, a Naira respondeu pra gente que emissor emite, receptor recebe. A Naira, ela resumiu o que a gente explicou, mas a quem gente é queria, o emissor? a gente queria o nome. Isso, porque é para preencher. Então, no Dei os texto nomes. 3, quem que é o emissor? E no texto 4? Tá? Quem é o receptor no texto 3 e no texto 4? Mais alguma resposta? Será que tem Bom, aí? ainda não. Ainda não. Ainda não? Vamos lá, gente. Respondendo. Olha, o prefeito, tem gente aqui que falou, o prefeito é o receptor? O prefeito é o receptor? É para o prefeito que ele está mandando essa carta? Ah, falaram aqui que o emissor é o Flávio, várias Flávio. pessoas. Opa, O então. emissor é o prefeito, O o emissor receptor. é o prefeito. Acabei de ler aqui. O emissor é o Flávio, mas teve gente que falou emissor é o prefeito, não, gente. E Emissor o é Flávio. assunto? Qual que é o assunto, hein, gente? É, do que e o trata assunto essa é o carta? buraco, professor. O assunto é o buraco. O buraco, mas é só o buraco em si, igual lá na reportagem? Ou teve um problema real? Por qual motivo fez ele escrever essa carta de reclamação aí? Olha, resumiram pra gente várias pessoas que é o buraco. O buraco, tá. Mas tem mais uma coisinha. Olha, o Vitor Hugo acabou de responder. O dono da bike quebrada é o emissor, mas ele colocou aí, bike quebrada. Bike quebrada. Ah, então já tem uma nova informação. Já tem. E a linguagem do texto 3? A Mônica que leu. O que será que é essa linguagem aí? Ela Como é pediu para ler, inclusive. Ela queria ler bem humano, Eu assim. aí, ó. queria. E o texto 4? Será que a linguagem é formal ou informal? Tem Olha, alguma? eu quis ler porque eu achei um pouco engraçado. Divertida, né? Divertido Bem de divertida. Então vamos respondendo junto com eles? ler. Vamos. Então vamos lá. Ó. O assunto, querendo ou não, é o buraco. Porém, é só o buraco? É pelo buraco que ele está escrevendo? Ele está incomodado com o buraco ou teve um problema? Ele está incomodado por causa Tem um outro efeito, aí tem uma outra coisa. A bicicleta dele quebrou. Ele está reclamando, professora. Gente, exatamente. Então, assim, qual que é o assunto? Ele perdeu a bike dele, né? A bike dele caiu no buraco. Então, esse que é o assunto. E o emissor? Quem que emitiu as duas cartas? O Flávio. O próprio. Quem recebeu? Vamos voltar aqui um segundinho, ó. Para quem que é? Ao Jornal Diário de Notícias. E isso eu ainda li no meu título também. All News Arts. Exatamente. Então, aqui a gente tem até a diferença. Aqui foi ao News Art e aqui foi ao Jornal Diário. Então, o texto 3 difere E do texto vários 4. alunos aqui pensaram que eles estavam escrevendo para a prefeitura da cidade. Não, ele só estava dizendo que ele enviou uma cópia. Então, nem sempre a gente reclama diretamente aos órgãos. Às vezes, a gente procura uma mídia. Pra que essa Muitas vezes, na nossa verdade. reclamação tenha mais voz, E mais... peso, Isso. né? Ela tem peso. Então, assim, eu não estou reclamando para qualquer pessoa. E parece que ele já reclamou mais de uma vez. Então, ele resolveu, né, fazer uma carta mais formal, será? Isso. E os argumentos? Então, aqui é interessante a gente voltar, ó. No texto 3, ele coloca ali, ó. Perdi minha bike por causa daquele maldito buraco. Claro que eu não sabia do buraco, mas tive que passar por lá porque estava trabalhando e tinha que entregar uma quentinha. Então, ele diz, o argumento dele é, por que que ele perdeu a bike dele? Porque ele tinha que trabalhar e entregar a quentinha, certo? É, como eu disse, ele estava se defendendo, não é? Exatamente. Estava Ele estava trabalhando. justificando isso, né? E o 4, qual que é o argumento? Olha ali a parte. Nasci e cresci nessa cidade. Sou um cidadão que contribui com seus deveres e por isso acredito ter direito ao ressarcimento de meu bem. Ele tenta persuadir. Muito bem. O que seria Convencer. persuadir? Ai, já respondi, Perfeito, professora, Mônica. desculpa. Não, perfeito. Convencer. Então, assim, ele tenta convencer a darem uma nova bicicleta para ele, falando que ele é um cidadão de bem, que ele paga suas contas. Então, qual argumento vocês acham que é melhor, que funcionou melhor? Né? E qual das duas cartas vocês encaminhariam aí para um jornal? Enquanto vocês Mas respondem... eles disseram também, a Naira Muralha respondeu aqui que a linguagem informal
Na primeira. Na No primeira? primeiro texto era linguagem formal. A gente esqueceu de pontuar isso, da linguagem formal Obrigada, e informal. É o seguinte, amor, então vamos lá. Essa linguagem, ele parece que ele escreve como ele fala, né? Para vocês, quentinha. Na que eu li, né? Exatamente, que é o texto 3 que está ali na lousa. Trabalhar, estudar. Então, é muito informal. Parece que ele está falando e não escrevendo um texto. Já na outra, até a palavra ressarcimento, Ele utilizou, né? olha. Ele utiliza, então ele usa uma linguagem mais formal. Então, o texto 3 é uma linguagem informal. Já o texto 4 é uma linguagem formal, Isso. certo? Aí, Mônica, seguinte, se eu falo para você assim, você gosta da disciplina de educação física? Ai, sinceramente, gente, não. Por quê? Educação física, ai, gente, eu não gosto de se sentir suada, de ir pra quadra. Eu prefiro ficar na sala de aula. Acredita? Vocês acham que esse argumento da Mônica é bom para falar que ela não gosta de educação física? Que tipo de argumento vocês acham que ela poderia falar? Por exemplo, vou perguntar de novo e você tenta melhorar esse argumento aí, Ai, tá, meu Mônica? Deus. Você quer que eu mude minha opinião? Eu quero que você mantenha a opinião, Ah, tá. mas que a sua justificativa convença as pessoas que realmente você não gosta por um motivo bom, Tá bom. plausível. Entendi. Então vamos lá, Mônica. Você gosta de educação física? Ai, Dani, eu acho que eu não gosto de educação física. Eu prefiro ficar lendo os livros na sala de aula. Eu gosto mais disso. Acho que eu aprendo mais quando eu fico na sala de aula lendo. Olha só, gente, ela pegou pelo coração, né? Imagina se é uma professora de português que pergunta isso, vai falar, nossa, que linda, ela prefere ler, estudar. Então, assim, os dois argumentos valem? Valem. Qual argumento será que vai convencer mais, que vai persuadir mais, que vai deixar a pessoa que está recebendo pensando, nossa, pode ser verdade, né? Vamos continuar, então? Responda no chat. Selecione no 3. A gente meio que já fez essa daqui com eles, né? Já. Palavras, expressões e construções que Acho que exemplifiquem a linguagem informal. A gente já fez. Já. Só respondam aí. Esse jeito de escrever faz parte do cotidiano de vocês? Vão respondendo aí que eu vou dar continuidade aqui. Olha, tá? professora, se eu for medir pelo chat, acho que sim. Porque acho que quando a gente vai escrever muito rápido, não dá tempo de fazer a reflexão e escolher direitinho as palavras. No chat que a gente tem que escrever rapidinho, a gente vai escrever ressarcimento. Não. Não é? Vai devolver, né? Assim que a gente Devolve vai escrever. logo. Devolve logo. Então, faz parte do nosso cotidiano falar assim. Aí, a gente selecionou algumas palavras que já falamos, né? O tava, que a gente abrevia muito ao invés de falar estava. Trabalhar, que ao invés de trabalhar. Estudar ao invés de estudar, né? Algumas formas abreviadas. Tá, então é campeão. Eu costumo dar um exemplo assim para os meus alunos. Quando, antigamente, a gente falava assim, eu vou para a praia. Hoje virou, vou para a praia. Acabou. E é capaz de escrever isso ainda e abreviar. Eu coloco até um pezinho com um tracinho, e eles falam, o que é isso? Eu falo, é a forma abreviada. Até a gente abrevia, né? Ah, sim. Só que assim, escrever desse jeito faz parte do nosso cotidiano? Sim. Mas a gente pode ser acusado de não saber escrever quando a gente escreve da forma que fala? Será que no quadro que você preencheu lá no texto 1, o exercício 1, desculpa, no texto 4, possui o mesmo assunto, mas com a linguagem mais formal? O que você acha que aconteceu? Por que vocês acham que o Flávio teve que reescrever o texto dele? Ele teve que reescrever outra carta com o mesmo assunto, falando do mesmo problema. Por quê? Por que será, Mônica? Olha, se eu quero ser atendido na minha reclamação, né? Eu acho que a pessoa que vai ler e receber esse texto tem que encontrar mesmo uma coisa melhor, mais aprimorada, mais bonita, ainda mais para onde vai ser veiculado. Dentro do jornal, se a gente visse todas as notícias sendo ditas como no cotidiano, perderia um pouco. Não? A gente até fala, professora, não é? Que a gente tem a língua falada e a língua escrita. Então, reproduzir a língua falada num veículo de linguagem escrita, eu acho que não convém. Perfeito. E será que a gente pode ser acusado de não saber escrever? Acho que sim. Eu acho que sim também. Infelizmente, lembra que a gente falou de julgamento de valor? Isso. As pessoas têm esse julgamento, né? Então, é assim, se eu estou escrevendo, eu tenho que usar a linguagem formal. Se eu estou falando, eu posso usar a linguagem que eu achar melhor, e aí vai entrar várias variantes, que é o que a gente vai ver agora. É aqui, é aqui.
Então é o seguinte, ao escrever da forma informal, que foi o que o Flávio fez na primeira carta, né, pode sim parecer que eu não sei escrever. Só que isso também é uma forma de preconceito linguístico, né? Quando a gente fala de linguística, a gente fala de várias questões, variantes linguísticas, que é uma coisa que a gente gosta muito, que tem lá o sotaque, o regionalismo, as gírias, estrangeirismos, as variantes da língua mais formal e informal. Exemplo, por exemplo, de um sotaque, Mo. Nós vamos comer pastel de carne. Quem será que fala assim, nós? A gente brinca que paulistano não tem sotaque, né? Só que vai a gente para algum lugar aí, falam assim, você é de São Paulo, né? Eles brincam. O paulista fala, e aí, firmeza? Parece, não, e a gente parece que fala porta, né? O R vai virando. Embora muita gente não fale mais assim. A gente fala porta. Porta já é paulistano, que é do interior? Né? A gente brinca com isso também. E o regionalismo? Por acaso vocês têm aí familiares que venham de outras regiões, por exemplo, o Nordeste? Eu tenho, a minha avó é do Nordeste. A minha família também. A família da Mônica também, que bom. Então, assim, por exemplo, se eu falo assim, macaxeira. O que seria macaxeira, Mônica? Aqui a gente vai ao mercado e encontra lá mandioca. Mandioca. Agora se fala lá, menina, pega lá a macaxeira. Eu falava, vó, o que é macaxeira? Né? Aí tem o outro que é girimum. Girimum, abóbora, adoro. Girimum, abóbora. Doce de girimum. Doce de girimum. Então, tem algumas palavras, a gente deu exemplo de comida, mas tem várias palavras que são diferentes. Gírias. As gírias que vocês falam hoje em dia, a gente tem que aprender, né? Assim como se a gente fala assim, nossa, Mônica, você viu aquele moço que passou ali? Ele é um pão. O que será que quer dizer esse pão? Eles não vão saber. A gente chamar algum moço de pão. Vou falar, por que pão? A gente também falava assim, nossa, essa aula tá supimpa. Supimpa. Que palavra é essa, E balada, que falava... como é que era ao invés de balada? Ia pro clube. Pro clube, danceteria. Danceteria. Meu pai falava muito, você vai pra danceteria? Eu falava, não, pai, eu vou pra balada. Já era balada, hein? Então, assim, tem muitas gírias, né? Variantes mais informais da língua. Tem a questão do estrangeirismo, a bike, né? Bicicleta, shampoo. Shampoo não é uma palavra nossa, shopping, ok. Hot dog. E várias outras. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso ao julgar o outro por alguma fala que ele tenha e tem que adequar a linguagem. Então, adequar ao lugar, à pessoa, a quem remete essa mensagem. Lembra do receptor? Então, para quem eu vou enviar essa mensagem? Com quem eu estou conversando? Sei lá, é uma entrevista de emprego? Eu posso falar de qualquer forma? Eu posso falar de um jeito mais informal? Agora, eu estou conversando com meu colega contando do crush. Gíria nova. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Tudo que você está falando, eu só estou pensando, era o mesmo Flávio. Era o mesmo Flávio. Era o mesmo Flávio, gente. Ele tem 2 momentos de Flávio. Por que ele teve que escrever, nós também. Eu sou 2 Mônicas. Às vezes eu sou a Mônica do texto 3 e às vezes eu sou a Mônica do texto 4. Exatamente. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma escolha. Eu quero Tá misturando as duas. Às vezes, né? Às vezes por conta dos exemplos, gente. Mas os professores, no momento de aula, a gente escolhe a linguagem mais formal. Mas nada impede que a gente possa falar a informal. Perfeitamente. Então, assim, vamos prestar atenção nisso, tá? Qualquer linguagem pode? Pode. Depende do momento. Exatamente. Quando ela é mais adequada. Aí, eu deixei uma tarefa para as professoras, professora Adriana, né, que foi a que falou com a gente. A professora Adriana. Ótimo, professora Adriana, avalia aí se a senhora acha que é possível fazer essa atividade com os alunos. Então, na sua escola ou na sua rua aconteceu algo fora do normal. Embora tá meio difícil na escola acontecer alguma coisa fora do normal agora, porque a gente não está tendo aula na escola. Mas na rua, sei lá, vizinho. No âmbito virtual também pode teve acontecer. Um problema, o vizinho, ou no âmbito virtual, né? Então, vocês vão escrever lá uma reportagem para ser publicada no jornal ou no blog da sua escola. Pensa na linguagem, não esquece de fazer a revisão do seu texto, tá? E aplica tudo o que você viu até aqui. Fechou, galerinha? Então, assim, nessa parte a gente não vai dar tempo, mas eu acho que depois dá para disponibilizar e dar uma olhadinha lá no slide. E o que a gente aprendeu? O que é criticidade? Ai, gente, é crítica, é reflexão, é você fazer uma reclamação pontual. Se eu falo assim, Mônica, você tem criticidade. Então, você sabe utilizar a crítica, né? Isso. Lembrando que crítica pode ser apenas reclamar
E crítica pode ser eu pontuar alguma coisa com argumentos, mas a gente aprofunda isso na próxima aula. Por hoje é só. Isso aí, maravilhosa aula, professora. Espero que vocês tenham gostado, até extrapolamos o tempo. Muito obrigada, gente, beijos e até mais. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.